Fala galera, bacana. Vamos iniciar mais uma aula aqui, tá? E agora a gente vai revisar, tá ok? E a gente vai revisar frações e números decimais, tudo junto. Bora pra cima. Galera, tem uma seção interessantíssima lá no teu livro, o que eu estudei, tá? O que estudei, beleza? Então vamos revisar aqui por ela, que resume brevemente tudo aquilo que foi falado. Diz assim, ó, neste capítulo retomamos as ideias, a simplificação e a comparação de frações. Além disso, estudamos as operações com frações, porcentagens, acréscimos e descontos. Vamos relembrar? Complete o que falta nas informações a seguir. Aí tem dizendo aqui, ó, nessa informaçãozinha, a fração pode representar parte de uma unidade, parte de uma quantidade, uma razão ou um. Eu falei que toda fração era uma divisão. E é uma divisão do número de cima pelo número de baixo. Você dividir vai apresentar um resultado. E esse resultado a gente chama de quociente. Beleza? Então essa aqui é a resposta. Vamos prosseguir. Em uma adição ou subtração com denominadores, espaço, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores. Conservar é a mesma coisa que repetir. Quando é que a gente vai repetir os denominadores? Todas as vezes que eles forem iguais. Lembra lá, na adição e subtração de fração? Certo. Quando os denominadores são iguais, a gente repete e toma ou subtrai os numeradores. Tá? Então, esses denominadores devem ser iguais. Vamos prosseguir? Vamos lá. Ó. Em uma adição ou subtração com denominadores, espaço, primeiro, substituímos as frações por frações equivalentes com o mesmo denominador. E depois adicionamos ou subtraímos os numeradores, conservando os denominadores. Aqui, galera, é o caso quando os denominadores forem diferentes, tá? Quando eles forem diferentes, a gente tem que tirar o MMC e após fazer isso, a gente descobre as frações equivalentes e pode fazer a soma normalmente. Bacana? Olha aqui, ó, um exemplo. Se eu pegar a letra A, ó, 4 nonos mais 3 nonos, esses denominadores são iguais. Aqui é o 9 e aqui é o 9. É isso? Olha aqui o que ele fez. 9 e 9. A gente faz o quê? Repete. E repete. Por quê, professor? Porque eles são iguais. Todas as vezes que forem iguais, é só você repetir. Faz a operação normalmente aqui em cima. Ó. 4 mais 3, 4 mais 3 é igual a 7. Beleza? Então você preenche esses espaços aí com 9. Bacana. Vamos para a letra B. Galera, na letra B, percebe que ele está achando frações equivalentes. Ó. A letra B é isso aqui. 1/3 mais 2/4. Tá? Ele faz de uma maneira aqui, a meu ver, mais difícil. Tá? Ele multiplica aqui por 2, depois por 3, depois por 4. Aí achou 12. Ó. Aqui, multiplicou o de cima e o de baixo, lógico. Por 2, por 3, aí achou 12. Pronto. Se aqui é 12, aqui é 12, você pode fazer a operação porque tem os mesmos denominadores, ok? Beleza. Mas aí, eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer pelo MMC, que é uma forma mais direta. Ó, quando os denominadores forem diferentes, você tira o MMC. Qual o MMC de 3 e 4? Isso, 12.
Aí aqui, ó, vai ficar sendo 12 e aqui 12. Pronto. Aí esses denominadores são iguais, de repeti-los. Esta é a resposta. Vamos aqui para esse verdinho agora, ó. Cadê? Aqui. Para determinar o produto de um número natural por uma fração, basta multiplicar o numerador da fração pelo número natural. Fácil demais, ó. 3 vezes 4 oitavos. Lembra para ti que eu te falei, ó, toda vez que não tiver nada aqui embaixo é 1, aí se torna uma multiplicação entre frações. É o número de cima com o número de cima. Aqui, ó, fica 4 vezes 3. Ou 3 vezes 4, dá na mesma coisa, tá? E 4 vezes 3, você sabe que é 12. 1 vezes 8, 8. Bacana? Vai fazer isso. Fácil demais. Uma das operações mais fáceis que eu acho é justamente essa, multiplicação entre frações. Vamos para cá agora. Ó. Produto de duas ou mais frações tem como numerador, o produto dos numeradores é o que eu falo, de cima com de cima, né? E como denominador, o produto dos denominadores, ou seja, de baixo com de baixo. Se você pegar aqui, ó, o de cima com o de cima, 7 vezes 1, dá 7. E o de baixo com o de baixo, 9 vezes 2, repetir aqui, ó, 9 vezes 2, que dá quanto? 18. Fácil demais, meu compadre. Bora pro próximo. Aí aqui a gente tem a divisão, né? Vamos lá. Para calcular a divisão de um número natural por fração, multiplicamos o número natural pelo inverso da fração. Lembra? Quando não tem nenhum número embaixo, a gente coloca 1. Não é isso? Então posso colocar 1 aqui, ó. Aí essa é a primeira fração e aqui essa é a segunda. Lembra lá como é, ó? Repete a primeira fração, que é 4 sobre 1, e multiplica pelo contrário da segunda. Qual é o contrário da segunda? Se 1 estava em cima, ele vai para baixo. Se 2 estava embaixo, ele vai para cima. Aí ficou, ó, 4 vezes 2, que dá 8. Aí embaixo ficou 1 vezes 1, que dá 1. 8 dividido por 1 é 8. Bacana? A mesma coisa aqui, ó. Repete a primeira, que é 6 sobre 1. Se você não quisesse colocar 1, tudo bem. Multiplica pelo contrário da segunda. O 2 está em cima, vai para baixo. E o 7 está embaixo, vai para cima. Aí fica, ó, multiplicando o número de cima com o de cima. 6 vezes 7 dá 42. Embaixo aqui eu tenho 2, né? Não coloco. 42 dividido por 2 dá 21. Beleza, papai. Continuando. Para calcular a divisão entre frações, multiplicamos a fração correspondente ao dividendo pelo inverso da fração correspondente ao divisor. Aquela velha história, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Aqui, ó, novamente, o 7 está embaixo, vai para cima, e o 1 está em cima, vai para baixo. Tá? Que é o inverso dessa aqui. O inverso é o contrário, tá ok? Aí fica, ó, 2 vezes 7. 2 vezes 7. E aqui fica 3 vezes 1, que é 3. Quanto é 2 vezes 7? 14. Fácil demais, né, pai? Show de bola. Aí vamos para esse outro bilhetezinho aqui. Diz assim: o cálculo de potências, cuja base está escrita na forma de fração, ou cálculo de raiz quadrada de números na forma de fração, é semelhante ao cálculo de números naturais. Está vendo aqui, ó, o que está ao quadrado dessa fração? 2 quintos. Então, 2 quintos vai se repetir quantas vezes? 2 vezes, porque o expoente aqui é 2. Ok? Beleza. Aí, 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Tá vendo o expoentezinho aqui? Beleza. Quanto é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, que é 4. Quanto é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5, que dá quanto? 25. Gente, cuidado, não confunda. Não pega 5 e multiplica por 2, não, pelo amor de Deus. Tem gente que confunde, ó. 5 ao quadrado, aí coloca assim, 5 ao quadrado é 5 vezes 2.
e 5 vezes 2 é igual a 10. Meu amigo, isso aqui está totalmente errado. 5 ao quadrado é o 5 se repetindo duas vezes. Uma, duas. E entre esses números há uma operação que é a multiplicação. Ok? 5 vezes 5 é 25. Não erre isso. Por favor. Por favor. Tá ok? Vamos continuar. Deixa eu apagar aqui para ti. Vamos para cima. Vamos lá, ó. Raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 9. Tá vendo que a raiz está nos dois números? Qual o número que eu multiplico por ele mesmo que o resultado dá 4? É 2, cara. Porque 2 vezes 2 é 4. E qual o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 9? É o 3. Então, ó, a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 9 é 3. Beleza? Pois 2 ao quadrado é igual a 4. E 3 ao quadrado é igual a 9. Show de bola. Tem mais um exemplozinho aí pra gente? Ah, não. É o mesmo, tá? Esse aqui eu peguei, mas é o mesmo anterior. Tá ok? Vamos para cá, ó, para esse meninozinho que vai comprar essa chuteira para brilhar nos campos. Galera aí que gosta de bola como eu, é bom demais, né? Presta atenção, ó. Qual o preço dela? O preço original dela é R$ 120. Aí ela tá com 20% de desconto. Tá ok? Galera, lembra o que é 20%? 20% é a mesma coisa que 2 vezes 10%. Tá ok? Se tu tem R$ 120, para você saber quanto é 10% desse valor aí, é só tu pagar esse zero. Ó. Então, 10% é R$ 12. Só que ele não está querendo saber quanto é 10%, mas sim 20%. Para saber 20%, é só pegar esses 10% e multiplicar por 2. Quanto é 12 vezes 2? Dá 24. Então, o desconto aí que estão te oferecendo é de R$ 24. Tá ok? Então, se a galera, se esse meninozinho aqui, ó, comprar essa chuteira com desconto de R$ 24, ele vai pagar quanto? Ora, o preço antes era 120. O desconto é de R$ 24. Então, tira 24. Vai ficar quanto? R$ 96. Então, com esse desconto, ele só paga R$ 96, ok? Beleza. Eu gosto de fazer assim porque é mais ligeiro e bem mais fácil. Mas aí teu livro traz de outra forma, tá? Deixa eu te falar. Eu acho bem mais fácil assim e eu ensinei vocês a fazerem assim, lembra? Se tiver com dúvidas, é só voltar lá na aula que eu falei de porcentagem, tá ok? Ó, presta atenção, 20%. 20% é a mesma coisa que 20 por, então é a divisão, 100, 100, tá? 20% dá para simplificar? Dá? Dá. Você percebe que tem zero em cima e zero embaixo. Vai ficar 2 sobre 10, né? 2 sobre 10. Ei, aqui dá para simplificar ainda? Dá porque são números pares. Se eu tiver números pares, dá para dividir em cima e embaixo por 2. Lembrando, se tu dividiu em cima por um número, embaixo tem que ser o mesmo, tá ok? Então, ó, 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2 dá 5. Então, a questão está te falando aí que 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, que é a mesma coisa que você simplificar e encontrar em 5. Tá? Aí, se você pega esse 1/5 e multiplica por 120, a gente pega aqui, ó. 120 e multiplica por 1/5, tá? Quando não tem nenhum número embaixo, subtendo aqui é 1.
Multiplicação de fração, ó, de cima com de cima, 120 vezes 1 dá 120. E o de baixo com o de baixo. 1 vezes 5 dá 5. Beleza? 100 dividido por 5. Bora fazer aqui. 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 dá 10, né? 12 menos 10 dá 2. Desce quem? O 0. Ficou 20 dividido por 5 que dá 4. Então, dá o quê? 120 vezes 1/5 dá justamente o resultado que a gente encontrou aí, 24. Aí você pega esse 120 menos 24, que dá 96, tá? Então, se esse menino aí... Opa, 96, não é 94. Deixa eu apagar aqui. 96. Esta chuteira vai custar R$ 96 com o desconto. Beleza? Aí, se não tiver desconto, vai custar, ó, 120. Beleza? Bora lá para os números decimais. Vamos fazer uma revisãozinha também. Beleza, professor. Entendi tudo aí de fração. Beleza, moleza. Eu sei. Isso é o capo. Ou a cara, né? Neste capítulo, comparamos, adicionamos, subtraímos, multiplicamos e dividimos números na forma decimal. Também aprendemos a calcular a potência e a raiz quadrada desses números. Vamos relembrar o que foi estudado, completando as afirmações a seguir. Aí, ó, nessa partezinha aqui verde, diz o quê? O número na forma decimal é composto por uma parte inteira, que fica antes da vírgula, né? E uma parte decimal que fica depois da vírgula. Os números decimais podem ser representados em um quadro de ordens. Olha, ó, parte inteira, parte decimal. O que que divide as duas? A vírgula. A vírgula. Tá ok? Antes da vírgula, a gente tem a parte inteira e depois da vírgula, a parte decimal. Bacana, professor. Disso aí eu sei demais. Beleza. Ó, aqui, o número 15,98. Tem quantos números depois da vírgula? Tem 2. Então, tem 2 casas decimais. E aqui, ó, tem 2 números na parte inteira. Tá? Beleza, professor. Isso aí eu sei. O 5 aqui representa o quê? As unidades. O 1, as dezenas. Depois da vírgula, quem é? A gente tem os décimos, ó. Dzinho minúsculo, décimos. E o outro número, Czinho minúsculo. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, 1 na casa das dezenas. O 8 na casa dos centésimos. Bacana? Show, papai. Presta atenção, ó. Qual o primeiro número que a gente tem aqui antes da vírgula? É o 5. Coloca aqui na casa das unidades. Qual o primeiro número depois da vírgula? É o 1. Então, coloco o 1 aqui, ó. O segundo número depois da vírgula, o 6. Está na casa de quem? Dos décimos. Então, coloca 6 aí. E o 5 aparece em qual casa? Na casa dos milésimos. Pronto, fácil demais, papai. Vamos para a próxima. Diz assim, ó. Números na forma decimal podem ser escritos em forma de fração e vice-versa. Olha aqui, ó. 1 décimo é a mesma coisa que o quê? Repete o número de cima. É o 1. Aqui embaixo tem quantos zeros? Tem só 1, né? Beleza. Então, você tem que saber que esse zero aqui representa a quantidade de casas decimais do teu resultado. Tá ok? Se tem um zero, só tem uma casa decimal. Então, a vírgula tem que ficar aqui, ó, para apresentar uma casa decimal. E qual é esse número aqui? Quando não tem nada, você coloca 0, tá? 0,1. Beleza? Aqui tem quantas casas, galera? Ó,
Uma, duas. Então, se você jogar aqui na forma de fração, vai ter 2 zeros. 1, 2. Beleza. Para fazer a adição e subtração com números na forma decimal, igualamos as casas decimais e alinhamos as vírgulas. Olha aí, ó. Falei para ti. Toda vez que é soma ou subtração de números com vírgula, coloca vírgula abaixo de vírgula. Aí tu faz aqui, ó, 0. Aqui é uma adição, 0 mais 5, 5. 2 mais 2, 4. Então o resultado fica 14,45. Aqui, ó, é uma subtração, né? Vírgula abaixo de vírgula, ok? 8 menos 8 dá 0. Vírgula abaixo de vírgula, ok? 8 menos 3 dá 5. Fácil demais, meu compadre. Beleza? Aí vamos aqui. Para espaço, um número na forma decimal por outro número na forma decimal, desconsideramos as vírgulas e efetuamos o cálculo. Qual é a operação que a gente desconsidera as vírgulas? Hein? A gente desconsidera as vírgulas na multiplicação. Vou colocar x aqui representando a multiplicação, tá? Aí vamos continuar a leitura. Em seguida, acrescentamos a vírgula ao resultado, de maneira que ele fique com a mesma quantidade de casas do que decimais. A resposta aqui, ó, decimais. Ok? Olha aqui um exemplo, ó, 7,65 vezes 1,5. O cara tirou as vírgulas, tá? Ficou 765 vezes 15. Aí, depois que ele fez essa multiplicação aí, galera, ele encontrou um resultado. Tranquilo? Aí, nesse resultado, aqui, se você olhar para os fatores, ó, aqui tem quantas casas decimais? 2. E aqui só tem uma. No resultado, deve apresentar a soma das quantidades de casas decimais dos fatores. 2 mais 1, 3. Então, você veja que aqui tem 3 casas decimais. Ó, 3 números que aparecem depois da vírgula. Continuando. Ao dividirmos dois números, 21 e o 6. 21 dividido por 6, a gente encontra como resultado 3,5, tá? E esse 3,5 é o número na forma decimal. Beleza. Aí aqui diz o que, ó? Na divisão de um número na forma decimal, convenientemente o dividendo e o divisor por uma potência de 10. Né? A potência de 10 é só pegar o 10 e ir acrescentando 0, lembra? 10 é uma potência de 10, 100 é uma potência de 10, 1000 é uma potência de 10, assim vai. Com o objetivo de eliminar as casas decimais. Em seguida, efetuamos a divisão. Aqui, ó, como tem duas casas decimais, eu vou multiplicar por 100. Por que, professor? Porque o 100 é a potência de 10 que apresenta 2 zeros. Beleza? Beleza. Aí, se você multiplicar 25,25 vezes 100, some essa vírgula aí. Tá certo? Só fica 25,25. Dividido por 5 vezes 500. Aliás, 5 vezes 100, que é 500. Aí você efetua a divisão, ó. 2.525 dividido por 500. Aí você encontra o resultado 5,05. Bacana? Vamos aqui. A potenciação é a multiplicação de vários, o que? Iguais? Fatores, tá, gente? A potenciação é a multiplicação de vários fatores iguais. Vou colocar aqui fatores. E é válida para potências cujas bases também são números na forma decimal. Olha aqui, ó. 1,3 elevado a 3, ou seja, ao cubo. Esse 1,3 vai se repetir quantas vezes? 3 vezes.
Então, ó, fica 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3. Viu aí que ele se repetiu 3 vezes? Ó, 1, 2, 3. Por que ele se repetiu 3 vezes? Porque o expoente é 3. Bacana? Aí, se a gente fizer essa multiplicação, a gente encontra 2,197. Desculpa. Vamos continuar. Diz assim, ó. Para calcular a raiz quadrada de um número na forma decimal, assim como nos casos com um número natural, é necessário determinar um número positivo, que é elevado ao quadrado, né? Se está falando de raiz quadrada, é um número elevado ao quadrado. Quadrado é o quê? Elevado a 2. Seja igual ao número da raiz. É aquela história lá, por exemplo, ó. Raiz quadrada de 9 é 3. Porque 3 ao quadrado é igual a 9. Tá? É isso aí que ele está falando. Raiz quadrada de 20,25 é o número que está entre 4 e 5, pois um número aqui, ó, que é elevado a 2, que dá próximo de 20. Primeiro antes de 20 é 4 vezes 4, né, que dá 16. E o primeiro depois é 5 vezes 5, que dá 25. Então, a raiz quadrada de 20,25 é o número que está entre 4 e 5. Tá ok? Beleza. Outra maneira, vamos para cá, ó. Outra maneira de calcular a potência, a raiz quadrada de um número na forma decimal, é escrevendo na forma de fração. Bacana. Tem alguns alunos que gostam mais desse método. Ó, tirar a vírgula. Você tirar a vírgula, vai ficar o quê? Vai ficar 0,6. 0,6 é a mesma coisa que 6. Aí, ó, você coloca logo 1 aqui embaixo. Aqui, tem quantas casas decimais? Só uma. Então, vai ter só um zero. Então, 0,6 é a mesma coisa que 6 décimos. Beleza? Tranquilo. Aí ficou essa fração ao quadrado, que é a mesma coisa que 6 ao quadrado e 10 ao quadrado. 6 ao quadrado é igual a 36. E 10 ao quadrado é igual a 100. Beleza. Qual é o resultado? 36 dividido por 100. Só repetir o 36. Tem quantos zeros aqui? 2. Então, o resultado tem que ter 2 números depois da vírgula, ou seja, 2 casas decimais. Então, fica 0,36. Aqui, ó, raiz quadrada de 0,36. Tirar a vírgula, fica 0,36, né? E 0,36 é a mesma coisa que 36. Coloca um embaixo. Tem quantas casas decimais? 2, então coloca 2 zeros. 1, 2. Aí ficou a raiz quadrada de 36 sobre a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 36 é 6 e a raiz quadrada de 100 é 10. Tá? Repete o número de cima para você saber o resultado. Aqui, ó, só tem um zero, então só deve ter uma casa decimal, ou seja, um número depois da vírgula. Tem 0,6? Não, não existe esse número, mas existe o 0,6, que é o resultado. Beleza? Então, um abraço do seu professor.